Olá, meu nome é Odirley, eu sou amigo dos missionários do Elder Mota, do Elder Paul, e eles me pediram para gravar um vídeo falando do meu testemunho sobre o Evangelho restaurado de Jesus Cristo. E eu tive que lembrar de alguns anos atrás, né? Eu, eu conheci os missionários pela primeira vez. Esses rapazes não tinham nem nascido ainda, né? Foi no ano 2000 e na época eram os Elders Katz e o Elder Sanders. E eles me ensinaram as mesmas coisas que os missionários estão ensinando aí, estão te ensinando. E eu me lembro que quando eles relataram a visão que Joseph Smith havia tido, né, naquele bosque, eu senti algo diferente. Eu senti paz, senti grande fé, senti um calor diferente no meu coração, que eu nunca tinha sentido antes. E eu acreditei em todas as palavras que os missionários tinham me dito. Não tive dúvida. E eles também me apresentaram o livro de Mórmon, né, que é outro testamento de Jesus Cristo. E eu particularmente não gosto muito de leitura, sabe? Mas eu senti algo diferente com relação ao livro de Mórmon. E comecei a estudá-lo, a ler, e tomei muito gosto pela leitura, né? Tanto que eu estudei ele várias vezes, de capa a capa, assim, num período muito curto, quando eu conheci os missionários. E eu também sentia que as palavras que estavam escritas ali eram verdadeiras, né? De certa forma, eu sabia no meu coração que eram verdadeiras. Mas os missionários, eles tinham me feito o convite, né, para ponderar sobre todas aquelas coisas que eles tinham ensinado e que eu orasse, para que eu orasse depois e perguntasse ao Pai Celestial se aquelas coisas eram verdadeiras, né? E eu sempre relutei em fazer isso porque eu simplesmente acreditava. Tinha acreditado em todas as palavras que eles tinham dito, que eles tinham ensinado, de o Pai Celestial ter chamado um profeta na nossa época, né, o Joseph Smith, por ter revelado esse livro de escrituras comparável à Bíblia, que é o livro de Mórmon, né, que é um outro testamento de Jesus Cristo, e que o Senhor tinha restaurado a sua igreja, a igreja de Jesus Cristo, né, como ela era na época do próprio Salvador, tinha restaurado agora na Terra, na nossa época. E então eu não sentia necessidade de orar a respeito, né, porque eu tinha um sentimento de que todas aquelas coisas eram verdadeiras. E eu acho que uns 6 meses depois que eu fui batizado, eu estava lendo novamente o livro de Mórmon e eu cheguei no final, novamente, do livro de Mórmon e vi novamente o convite, né, que está lá no final do livro de Mórmon, para que porque eu ponderasse todas aquelas coisas que havia lido, né, no livro, que eu pensasse, né, em tudo que eu tinha vivido até aqui e que eu perguntasse ao Pai Celestial, em nome de Jesus Cristo, se aquelas coisas não eram verdadeiras, né? Então, pela primeira vez eu senti assim o desejo de fazer isso, de orar e perguntar. E foi o que eu fiz nessa ocasião. Eu procurei um lugar tranquilo, calmo, e, e depois de ponderar um pouco a respeito das coisas que eu tinha lido, né, e das coisas que eu tinha vivido até ali, né, naqueles 6 meses como membro da igreja, também lembrei de outras coisas importantes que haviam acontecido na minha vida. Eu perguntei ao Pai Celestial, na oração, se aquelas coisas eram verdadeiras. E naquele dia eu não esqueço mais, né? Eu tive uma resposta à minha oração, naquele mesmo instante que eu estava ali orando, né? E naquele dia eu soube que Joseph Smith realmente tinha sido chamado para ser um profeta do Senhor, que soube que o livro de Mórmon era verdadeiro. E agora de um modo diferente, né? Porque o Pai Celestial tinha me respondido, tinha respondido a minha oração. Então esse é o meu testemunho, né? Que eu guardo com muito carinho no meu coração e que eu sinto alegria de estar compartilhando aqui contigo,
porque eu sei que este é o caminho certo, né? O Pai Celestial e Jesus Cristo, eles restauraram sua igreja na Terra na nossa época, né? E, e eles fizeram isso para que nós pudéssemos ser ensinados, né, a respeito do caminho que nós temos que seguir para encontrar felicidade e para sermos salvos no reino de Deus. Então é isso. Espero que você tenha sucesso aí na sua jornada, tá? E tenha fé em Cristo.